A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez neste sábado, um dia assim meio entre nuvens, né? Não tem sol, não tem chuva, mas estamos aí novamente com o nosso programa Nós Servimos. Para hoje, termos o prazer de entrevistar o economista, contador, pós-graduado em marketing, né? Dr. Hélio Werneck, empresário também. Dr. Hélio, permita, vamos chamar assim, porque vamos tirar os títulos, né? Hélio, o que você entende por um grande pacto social? Nós hoje vamos falar, porque, deixa eu explicar aos ouvintes antes, o Hélio colocou na rede social um texto intitulado A Hora é Agora, e que nós achamos um texto maravilhoso, cujo texto eu disse até que eu assinava embaixo. Então, mediante isso é que nós convidamos o Hélio para vir aqui bater um papo com a gente sobre a atual situação do nosso país. Hélio, o que é que você entende por um grande... Primeiro, bom dia, né? Bom dia aos nossos ouvintes aí da rádio. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Hélio, o que é que você entende por um grande pacto social? Paulo, você poderia abordar esse assunto até por, vamos dizer, de forma mais sofisticada pela ciência política e tal. Essa história você pode ir lá nos anos 1600, 1700 procurar Thomas Hobbes, Rousseau e por aí. Mas foram as pessoas que começaram realmente a estudar a razão de ser do Estado. Não sei se a gente tem tempo, acredito que sim. Se você me permite, a gente podia tentar começar a entender por que existe o Estado, por que existe o governo. Isso até é importante. Não é? Por que existe não é? Por que somos comandados hoje ou temos regras? A verdade é que a sociedade, quando começaram, o tempo lá atrás, há muito tempo, quando começaram a se organizar as pessoas em vilas, em aglomerados, não havia regra, não havia lei, não havia chefe. Era a lei do mais forte. Exatamente. Quem podia, comandava, quem era armado, dominava, escravizava, impunha as suas regras e criavam aqueles feudos em que tinha alguém que mandava e o resto obedecia. Exato. A evolução do tempo foi forçando a sociedade a querer buscar algumas regras de convivência. A criar normas de conduta. De conduta. Né? Você imagina nós, com o instinto animal que temos, se não tivéssemos limites nenhum. Seria uma barbárie, né? A barbárie, na pancada, um toma o outro, um produz, o outro vem e tira, um cria, o outro vem e toma, e, inclusive nas relações familiares, um pega, enfim, não havia respeito à família dos outros e tal. Eu acho que a impressão que eu tenho é que pelas igrejas, as religiões começaram a tentar colocar uma ordem no convívio das pessoas, criando uns mínimos de regras. Você vê, por exemplo, a maioria das religiões já de 2, 3 mil anos atrás, 4, 5 mil anos atrás, você já tinha os 10 mandamentos. Exato. Que, na verdade, começavam a impor regras de comportamento. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai mexer com a mulher do próximo, e enfim. Que esse é o mais difícil. Mas já começavam a criar as regras básicas de convívio. Você imagina hoje, não vamos falar num país, mas vamos falar numa pequena vila, em que todo mundo morasse aqui nessa vila e que cada um fizesse o que desse vontade. Isso é um pandemônio. Já foi, né? No passado foi um pandemônio. Então vão se criando regras. Essas regras que são criadas é o pacto social. Aquele grupo de moradores dali, vendo que aquela bagunça, aquela desordem não era bom para ninguém, começam a estabelecer regras, muitas baseadas em princípios religiosos, outros baseados em experiência do próprio grupo, criam regras que, na verdade, limitam a atividade, a liberdade de cada um em favor
e respeito à liberdade e direito do outro. Exatamente. Né? Esse conjunto de regras. É porque o Estado não é nada mais, nada menos do que a grande família, né? O Estado é a família amplificada, né? Nós temos a família e o Estado é essa família amplificada, com as mesmas normas, com as mesmas diretrizes, dentro de um âmbito, naturalmente, mais governamental. E quando as pessoas chegam à conclusão de que determinadas regras devem se impor, por exemplo, não vamos roubar, há um direito de propriedade, então o meu carro, eu vou ter um carro, você não pode simplesmente pegar o meu carro e levar ele para você. Lógico. Muito bem, faz-se uma lei. E quando se estabelece um Estado, ou se reforma um Estado, o que é que eu estou falando atualmente, que eu acho que tem que haver um novo pacto social, são rever as regras que existem e criar novas. Então tem a grande regra, e você, como advogado, sabe isso melhor que eu, tem a grande conjunto de regras que é a Constituição. Exatamente. E depois as sub-regras, que são as outras leis que vão detalhando os comportamentos. E nisso é preciso que alguém faça impor as regras. E aí vem os governos. Então, esse próprio grupo que estabeleceu a regra, ou esse pacto social, estabelece que seremos administrados por um governo assim ou assado. Então, onde vai ter um executivo, vai ter um legislativo, ou vai ter um rei, ou vai ter um imperador. Enfim, cria-se regras, cria-se governos, e daí em diante, esse governo, uma das incumbências dele é fazer cumprir a lei. Certo. Então, o pacto existiu, todo mundo concordou, mas vai ter sempre alguém que não vai querer cumprir a lei. E alguém tem que dizer, vai ter que cumprir, e se não cumprir, tem uma punição. Lógico. Tem uma punição por isso. Então, lógico. O pacto que eu falo hoje, eu acho que temos que rever regras, porque a sociedade, ao longo do tempo, principalmente os grupos mais organizados, criaram benefícios, foram impondo, pressionando políticos, ou usando a influência do capital, ou usando a influência do voto, da quantidade de votos, grupos organizados e sindicatos e empresários. E criaram as suas próprias normas, né? Foram impondo aos políticos, exato, e criando leis em benefício daqueles grupos. É justo, é razoável que cada um lute pelos seus interesses. Mas acontece que virou hoje um país em que a impressão que eu tenho é de que é o país das minorias organizadas. E é verdade. Foi até agora. Durante pelo menos alguns anos últimos aí, realmente isso é o que nós temos aí. Que tempo você entenderia então esse pacto social, que nós deveríamos nos reunir, a sociedade em conjunto com os políticos, para estabelecermos novas regras, novos critérios, porque realmente alguns critérios que hoje sobrevivem na nossa sociedade estão totalmente superados ou então estão ultrapassados. A quantidade de direitos, e a gente ouve muito isso na sociedade, a gente vê na nossa casa, nas ruas, nos amigos, você vê as pessoas só estão preocupadas com os direitos. Então, eu tenho meu direito, eu quero isso. As pessoas esquecem que a cada direito existe um dever. Tem um dever. E às vezes o dever não é dele, o dever é do outro. Exato. Para eu ter um direito a receber um benefício, alguém vai pagar por ele. Exatamente. Se eu tenho o direito, vamos dizer, a uma bolsa para fazer um curso no exterior, eu acho que tenho esse direito, porque também tem a forma de interpretar a lei, mas enfim, eu interpreto a lei em que acho que eu tenho o direito em fazer um doutorado no exterior bancado pelo Estado, exato, pelo governo. Do outro lado, alguém vai pagar essa conta. É lógico. E essa pessoa provavelmente não foi consultada. Exato. Se estaria disposta a pagar essa conta, se acha que era importante pagar o meu doutorado no exterior, ou se era melhor usar aquele dinheiro para melhorar as condições de um hospital de um bairro pequeno da cidade. Perfeito. Que tempo, na sua opinião, seria necessário para a transição entre o governo Dilma e o governo Temer possa começar a frutificar? Paulo, é uma pergunta muito difícil. O fato é que eu acho que temos hoje um período de transição. Quando esse texto aqui você se referiu, que eu publiquei outro dia na rede social, esse texto ele
se focava num pedido, num tempo, num intervalo, numa pausa que a sociedade precisa. Precisa dar, né? É necessário. É preciso. Né? E eu entendo que esse governo Temer pode ser essa oportunidade. Por isso que o texto Exato. do assunto é a hora, é agora, porque eu acho que temos aí pelo menos 6 meses, e se for confirmado o impeachment, teremos 2 anos para dê tempo de discutir. Não há possível, Paulo, inclusive por conta das regras que já foram criadas, que a sociedade toda fique discutindo só pelas redes sociais ou nas esquinas das ruas. Certo. A nossa sociedade é organizada através da representatividade. Nós elegemos vereadores, elegemos deputados, elegemos senadores para nos representar. Deveria ser, pelo menos, né? Deveriam nos ouvir. Exatamente. O que a população está pretendendo e para lá, para o Congresso, levar as ideias, debaterem e a maioria definir uma regra. Acontece que eu tenho a impressão que hoje nós estamos muito mal representados. Estamos mesmo, porque hoje os políticos eles se elegem e esquecem de quem os elegeu. Só voltam 4 anos depois para pedir voto de novo. E além disso, os que estão lá, eu me sinto muito pouco representado, porque a maioria que está lá, ela não é preparada para aquela função. Exato. Também tem esse detalhe. Eles não estudaram, eles não se prepararam, eles não representam claramente que pensamento, eles ao menos não declaram que pensamento eles representam, que ideologia, que representam filosofia. mais seus interesses do que o interesse daqueles que os colocaram lá. Talvez nem sempre o interesse deles, mas o interesse de grupos. Isso. Então, se ele foi eleito por sindicatos do trabalhador daqui ou dali, ele está focado no interesse daquele grupo. O outro foi financiado e bancado por empresários. Ele está focado. O outro é por uma classe do médico, o outro é por a classe do advogado, o outro é pela classe do economista. Então, são os interesses de cada grupo, que é justo e razoável, que defenda esse grupo, mas normalmente acabam prevalecendo os grupos mais fortes. Os interesses dos grupos que têm mais voto, o interesse dos grupos que têm mais dinheiro, isso é que prevalece. Eu acho que é por isso que você, inclusive, diz, né, que quando você afirma que há visões diferentes de modelo social, o que poderia ser proposto? Ô Paulo, eu toquei num ponto nesse artigo que é o que tem me incomodado. É a guerra que se criou entre a esquerda e a direita, entre os petistas e os antipetistas. Isso criou um clima muito ruim. Eu vejo isso em casa, eu vejo isso na família, a exacerbação dos debates que ocorrem por haver pessoas com um pensamento diferente. Eles discordam. Eu acredito que todos têm a mesma boa intenção de querer um futuro bom para o país, progresso, educação, civilidade, mas a forma que ele encontra para chegar a esse objetivo é diferente da do outro, e esse respeito não há. Você vê no Facebook as ofensas, a forma agressiva que você participa. Às vezes as pessoas já começam o seu texto que os burros, os inteligentes, exatamente. Não é inteligente quem pensa assim, mas eu não penso assim, então você está me chamando de burro. E aí já cria uma má vontade que eu acho que, mais do que ofensiva e de criar até um ambiente ruim entre os amigos, entre a sociedade, entre as famílias, o pior é que isso não leva a nada, porque na hora que você começou um texto já me ofendendo, a minha boa vontade em ouvir o teu pensamento e concordar com ele já ficou difícil. Certo. Não é? Então, voltando você estava perguntando sobre o tempo que ia precisar para isso. Eu estava te dizendo que eu acho que o tempo desses 6 meses é muito curto, porque novas lideranças vão ter que surgir. Lógico. Hoje a gente está falando, se sentindo mal representado, e é difícil apontar hoje, não, eu tenho um líder tal, eu acredito no
representante tal, são muito poucos. Eu acho que precisam surgir novas lideranças e 6 meses não é suficiente. Mas talvez 2 anos dê tempo de mudar alguma coisa. De aparecer gente séria, né, confiável, que possa nos representar e conduzir esse debate. Porque esse debate não dá para fazer pelas redes sociais. Exatamente. Somente. Né? É possível um país igualitário, Hélio? Paulo, as experiências que foram feitas no mundo que tentaram fazer isso foram os totalitários, os autoritários, os ditatoriais. Porque você não consegue convencer uma sociedade de que todos têm que ser igual. Sempre um vai produzir mais que o outro. Exatamente. Um se acha superior ao outro. Um realmente produz já mais que dizia o o outro. Barbosa que entre os desiguais, à medida que se desigualam, é que se estabelece a igualdade. Então é muito difícil. Você só consegue criar isso por imposição. Exato. Ou você tem um regime militar forte, os regimes comunistas, principalmente no lado oriental do planeta, tentaram fazer isso. Mas isso é uma utopia, né? É uma utopia, mas com imposição da força. Assim. Com democracia real e liberdade, o ser humano, pela natureza dele, não aceita a igualdade. Eu acho que o que eu acho que é possível é se criar a igualdade de oportunidades. Então, você que nasceu numa família que pôde te dar escolas privadas e professores particulares e boa alimentação e boa condução para ir para a sua escola e, portanto, foi favorecido e se formou com mais capacidade do que o outro, que não teve a mesma escola com a mesma qualidade, que não tinha a mesma alimentação, que tinha toda a dificuldade para frequentar essa própria escola, quando ele se forma, ou quando ele pensa em ir para uma universidade, por exemplo, ele está em desvantagem com o outro. Certo. Então, eu acho que a sociedade, igual ninguém vai ser, e eu acho até que ficaria muito sem graça se fosse todo mundo igualzinho. Todo mundo vestindo azul, ia ser muito todo chato. mundo de anjinho e tal, ia ficar meio esquisitinho. Mas se você conseguisse, a sociedade conseguir dar igualdade de oportunidade. Então, aquele que não teve a sorte de nascer numa família com mais recursos, que o Estado dê a ele a condição de estudar, que dê a ele a alimentação, que dê a ele a condução. Muitas vezes você vê jovens que não podem terminar os seus cursos porque tem que trabalhar para ajudar a sua família. E aí eu acho que a bolsa do governo tinha que ser dada, não para a pós-graduação, o doutorado, também é importante, mas eu acho que antes de chegarmos lá, nós temos que dar a bolsa, a base para aquele que não teve a oportunidade do outro. Então, se todos, como outro dia estava havendo uma discussão sobre bolsa isso, bolsa aquilo, eu acho que não tem que escolher, Paulo, pela cor da pele. Não, isso se o sujeito tem uma cota na faculdade. Não, isso não. Ou isso realmente. Eu acho que tem o seguinte. Isso é regime de minorias, eu detesto esse tipo isso de coisa. Eu acho que não é por aí, até porque quem entrou por ali se sente diminuído. Exatamente. Ele tá discriminado. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, se ele não teve bons cursos, se ele não pôde frequentar as melhores escolas antes da universidade, a culpa também é do Estado, que não forneceu esses elementos. Não forneceu, mas eu acho que, isso. Mas já que não forneceu e ele já está aos 18 anos hoje, o que o Estado podia fazer? Um curso intensivo. Exato. Pago pelo Estado, dando uma bolsa para ele sustentar a família dele, o ônibus dele, a alimentação dele, para que ele, naquele período de 6 meses ou 1 ano, ele recupere o que ele não teve e dispute a universidade em igualdade de condições com os outros. Outro dia eu estava lendo... Acho que essa reparação nós devemos. Eu estava lendo um texto que eu disse, não é possível que o garoto só foi entender alguma coisa que era, assim, primário, ele só foi obter a qualidade disso quando ele chegou ao final do secundário, ou seja, do ensino médio hoje. Eu digo, mas meu Deus do céu, não é possível que um aluno não saiba ainda diferenciar determinadas coisas.
Realmente é muito triste a gente ver esse tipo Então, de eu voltando a igualitário, eu acho que não vai, é utópico. Eu acho que o ser humano é diferente, as aptidões são diferentes, os desejos são diferentes, mas a igualdade de oportunidade, eu acho que esse é o dever do Estado. Se você vai ter o mesmo acesso de saúde que o outro, vai ter o mesmo acesso à educação que o outro. Depois, se você não vai usar essa educação, se você não quer se formar na universidade, vai fazer um curso técnico, ou se você vai se embrenhar na mata e vai ficar lá junto com os passarinhos, é uma opção sua. Mas você teve a oportunidade de fazer o curso que você desejasse, se formar e ser profissional. Exatamente. Quanto ao orçamento, nós hoje vemos aí o grande problema de tudo gira em torno do orçamento, né? Inclusive o próprio impeachment foi decretado pelo descumprimento, né, das metas fiscais. Você acha que a sociedade deveria ser ouvida quanto ao orçamento público? Como é que se faria isso? O orçamento participativo, né? Isso, algumas iniciativas já começaram a nível municipal, né? Existem algumas cidades que organizaram isso. Petrópolis tentou alguma coisa no passado em que a sociedade discutisse. Eu não sei hoje se tem realmente alguma colaboração da sociedade, ou são apenas alguns grupos mais organizados ou mais ideológicos que acabam participando, e eu não sei se é muito, enfim, se está sendo eficiente isso. Agora, o orçamento, você vê, as pessoas têm muita dificuldade de saber orçamento, né? Na sociedade, você hoje escuta as pessoas falando em orçamento. Será que a sociedade sabe o que é o orçamento público? Pois eu acho que nem sabe o que é isso. Não é? Eu acho que será. Se a gente tiver um tempinho, Paulo, podia começar a pensar nisso. Não é? Essa sociedade que fez um pacto, que criou uma Constituição, que impôs leis, criou regras e estabeleceu um governo onde tem um executivo que é comandado pelo presidente, onde tem um legislativo que é feito pelos deputados e senadores, e onde tem um judiciário que é a terceira força, que julga, que faz e exige o cumprimento das leis. Você tem o executivo, ele executa o que as leis mandam. O legislativo cria as leis. E o judiciário faz com que as leis sejam cumpridas e pune quem não foi cumprido. Muito bem. Acontece que, o que é o orçamento? O orçamento, o executivo, que foi eleito, o executivo se tornou, vamos dizer, o presidente da República, criou sua equipe, tem um plano de trabalho, de execução, mas ele tem que respeitar as leis do Congresso Nacional, e ele tem que apresentar ao Legislativo a quem cabe aprovar o orçamento da República. Exatamente. Então, nós vamos arrecadar esse ano, ontem mesmo estava aí o governo revendo os números, que a cada 3 meses esses números mudam. Esse ano, em janeiro, a previsão, ano passado, para esse ano, a previsão do governo é de que teria uma sobra de 30 bilhões no governo. E essa sobra ia usar para pagar um pouco dos juros da nossa dívida, para que a dívida não cresça toda a vida. Muito bem, passados 6 meses, esses 30 bilhões que iam sobrar viraram 96 bilhões que iam faltar. E agora? E agora os números, ontem parece, porque eles mesmos ainda não têm o número real, porque não está incluído aí no buraco da Eletrobras, não está incluído ainda isso ou aquilo, já está em 170 bilhões. Paulo, 170 bilhões é muito, que é um número até complicado de se imaginar. Bilhão, é tanto, né? Zero que a gente não... imaginar 1 bilhão fisicamente em notas de dinheiro é uma área, é um volume grande. Não caberia nessa sala. Mas aqui. Uma referência boa é isso. O país gasta por ano 27 a 28 bilhões com Bolsa Família para atender 11 milhões de pessoas. São 28 bilhões. O rombo que ontem foi detectado é de 170 bilhões. Então nós estamos falando que esse buraco que existe para alguém pagar, ou com novas dívidas, ou com aumento de impostos,
equivale a 6 anos do Bolsa Família. Um absurdo. É muito dinheiro. muita coisa. Isso é o buraco que apareceu. Mas muito bem, voltando ao orçamento, esse ano está sendo previsto um orçamento em que o governo vai arrecadar em torno de 1 trilhão e 200 bilhões. É muito dinheiro. Bom, e para onde vai isso? 400 bilhões vai para a Previdência. Eu acho que tem 500 discutir, né? bilhões iriam para pagar os juros da dívida. E essa dívida não é com capital externo. O pessoal vai devendo a banqueiro, devendo. Não, essa dívida é com a própria sociedade. Você, eu, qualquer um, tem um dinheirinho na poupança, tem um dinheirinho aplicado no banco, tem um título do Tesouro Nacional. Somos nós que somos os credores dessa dívida. Bom, tem uns que têm muito mais aplicado do que outros, sim, mas toda a sociedade que aplica, até na poupança, se beneficia dessa dívida enorme que os outros têm que pagar, e aí inclusive os próprios beneficiários dos juros acabam pagando também, porque a população também esquece que quando ela compra 1 quilo de arroz, metade daquele valor ali são impostos. Exatamente. Se toma uma cerveja, é 70%. Quer dizer, de impostos. Em R$3 de uma latinha de cerveja, 2 são impostos. Chegamos ao cúmulo de ter agora um anúncio na televisão sobre a importação, sobre contra o aumento dos impostos do cigarro, que isso está proporcionando o contrabando do cigarro. Eu digo, mas meu Deus do céu, cigarro é uma coisa nociva e as pessoas agora chegam ao cúmulo de terem que fazer esse tipo de anúncio pedindo para não aumentar mais o imposto, porque isso vai aumentar o número de contrabando de cigarro. Eu digo, a que ponto que nós chegamos? É outra questão, porque o Estado tem interesse na arrecadação desse exatamente. imposto. Né? O Estado não quer que acabe isso. Não, de jeito nenhum. E se começa a vir um contrabando, o Estado começa a deixar de arrecadar imposto. Então deixa de ser bom negócio. Mas a que ponto que nós chegamos? Agora, quando o Estado é um pouco mais inteligente, ele imagina que aquele ganho de imposto que ele tem com os cigarros, ele vai gastar muito mais do que isso depois na saúde. Exatamente. Na saúde pública. Exatamente. Né? Então, mas nem sempre o racionalismo é assim. Vamos arrecadar agora e depois o problema é do próximo governo. Exatamente. Que dizer dos privilégios adquiridos ao longo desses últimos anos, Hélio? Aquilo que nós estamos falando. Quando se começou a fazer esse pacto e que se criaram as leis no Brasil e ao longo do ano elas vão sendo alteradas e elas vão sendo modificadas e os grupos organizados fazendo pressão vão criando seus próprios benefícios, acumulamos uma colcha de retalhos, uma confusão. E aí sim, vocês estão falando de igualitário, de igualdade, de oportunidades, e aí criamos um país das minorias organizadas. E aí eu questiono, por quê? Por que a filha de uma determinada categoria da sociedade, e aí pode-se citar de juízes ou de militares, por exemplo, por que as filhas solteiras vão receber até o fim da vida uma pensão do pai e a filha de um trabalhador da indústria ou do comércio não tem esse mesmo direito? O que levou a sociedade, ao Congresso, isso a permitir... já mudou, né? Porque era pior, né? Mudou? Não sei. Mudou. Mas o que levou ao Congresso a aceitar que um determinado grupo, ou 2 grupos, ou 3 grupos, tenham esse benefício. Né? Outro dia, o professor Delfim Neto foi ministro da Fazenda, aí nos governos militares, e assessorou o Lula na metade do primeiro mandato. Hoje, com 88 anos, ele dizia, eu sou professor titular da USP, tenho um bom salário. E deve ser um bom, nós estamos falando de salário aí de 30, 35 mil reais. Eu estou com 88 anos. Se eu me casar hoje com uma menina de 18,
Eu vou morrer. E ela, que hoje está com 18 e provavelmente vai viver 100, porque a população cada vez está vivendo mais, ela vai receber por mais 80 anos o meu salário integral de professor. E aí eu pergunto, e por que o professor, ou por que o operário, ou por que o engenheiro que trabalhou e contribuiu para o INSS, ele não recebe o salário integral que ele tinha? Ele recebe o teto do INSS. E ele não pode deixar para a filha dele. É justo. É por isso que está tudo... Mas esses grupos, e aí entram os professores da USP, por exemplo, que é o caso que o Delfim citou, não estou criticando os professores da USP, mas estou dizendo, o caso que ele citou, os professores da USP, organizados em sindicatos, pressionaram e conseguiram essa regra. Ah, mas tem muito mais gente? Tem. O servidor público em geral, hoje parece que tem 2 ou 3 regimes de contratação, mas a maioria do servidor público hoje no Brasil se aposenta com salário integral ou quase integral. Exato. E contribuiu menos do que o outro cidadão. Essas diferenças, Paulo, na sociedade, é que eu acho que estão criando essa revolta. Um tem esse benefício, o outro não tem. A diferença é grande. Antes da gente fazer o nosso intervalinho, dá para mais uma pergunta aí ou já está na hora? Tá? Já? Então vamos aguardar. Imperial Petrópolis. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Pois é, amigos, estamos aqui entrevistando o Dr. Hélio Werneck, empresário, o economista e contador. Estamos aqui batendo um papo sobre um artigo que ele publicou na rede social, intitulado Aqui é Agora. Né? Aqui é a hora. A hora é agora. Né? Hélio, quando você afirma no seu texto que nós criticamos a desigualdade social, mas ao mesmo tempo você reconhece que muitos se beneficiam dela, o que você quis dizer com isso? Bom, Paulo, esse é um assunto que você vê sempre as pessoas fazerem o discurso, muitas vezes demagógico, mas muitas vezes sincero, da preocupação com o social, como agora nós estamos falando. Eu, por exemplo, acho que tinham que ter a igualdade de acesso, a igualdade de oportunidade. Não é a igualdade entre as pessoas, não é a igualdade de oportunidade para que cada um seja e tenha a vida que deseja, mas ele teve a mesma oportunidade. Então, quando a gente fala na diferença social, mesmo quando tá falando honestamente e não é para obter voto, você tem que reconhecer que um nasceu numa família com mais recursos. Teve a sorte da natureza e foi escolhido para nascer ali. O outro nasceu lá. Esse que nasceu melhor, né, melhor no sentido de com mais recurso, ele é um beneficiário disso. Ele é um privilegiado. Ele já nasceu privilegiado. Se comparado com o outro que nasceu, a mãe faleceu, o pai não sustenta a família e lutou com dificuldade. O que nasceu com saúde e o outro que nasceu sem saúde. Já começam os privilégios daquele que nasceu em família com mais recurso, aquele que nasceu com mais saúde, aquele que teve mais alimentação, aquele que frequentou mais escolas, aquele... Então, as diferenças, e eu acho que é nesse sentido que você está, dos privilégios, você já começa a encontrar privilégios que nos são impostos pela própria natureza. Não foi uma escolha... É importante que todos tenham as mesmas oportunidades para fazer suas escolhas, não é isso na vida? Esse eu acho que é a grande questão. Mas alguns já nascem beneficiados, já nascem privilegiados. E outros, com os grupos organizados, com as leis que impõem aos demais, começam a criar mais privilégios ainda
do que os que ele já tinha dados pela própria natureza. Se os nossos ouvintes estiverem ouvindo aí um ruído um pouco exacerbado... Algum protesto. É que está tendo aí uma passeata na cidade a respeito aí dos animais aí. Eu não vou me envolver nesse aspecto, não. Vamos lá. Mudando de um polo a outro, Hélio, o Estado deve ser o grande e deve se envolver com empresas? Aliás, o Estado deve ser grande e se envolver com empresas? Como é que é o Estado enquanto ele gestor? Essa é um grande questionamento. Eu tenho a minha opinião, tá? Eu acho o Estado um péssimo gestor. A grande questão, principalmente entre os pensamentos ditos de esquerda e de direita, são isso, né? A esquerda quer que o Estado tenha a maior presença possível na vida dos cidadãos, né? Acontece que as experiências que a gente tem do Estado se envolvendo e dominando a economia como todo foram fracassadas, né? Você vê no mundo oriental, você vê a Rússia, que na verdade foi a União Soviética, e com um totalitarismo, com um autoritarismo, dominou dezenas de países e volta, na verdade, escravizando esses países, e com poder militar, e com um controle do Estado sobre a população, onde não havia liberdade de expressão. Nós não poderíamos lá estar discutindo o que nós estamos discutindo aqui. Mas apesar de toda essa força do Estado, faliu o Estado. A Rússia quebrou, caiu o muro de Berlim, não foi por questão ideológica ou força de americano ou de europeu, não, foi por falência. Quebrou o país inteiro. Aí você vai... totalitários não, que puseram a presença do Estado. A China começou a se desenvolver. A China era 1/5 do PIB do Brasil, hoje é 5 vezes o Brasil. Mas que abriu para o regime capitalista. Que mesmo dentro de um governo autoritário, comunista passou a política econômica capitalista. Liberou Hong Kong, começou liberando por cidades. Ela falir também. E ela saiu de uma situação difícil que estava e está tendo um grande desenvolvimento. Então, a minha experiência de vida, as notícias que eu tenho, o que eu vejo, eu ainda não conheci um Estado, um país no mundo que, com a presença do Estado dominando a economia produtiva, tenha tido sucesso. Todos os casos que eu conheci, o que eu tive notícia, foram fracassos. Se alguém souber de algum que tenha tido sucesso com o Estado gerindo empresa, produzindo energia. Então, no Brasil, você tem energia elétrica, você tem petróleo, você tem siderurgia, onde o governo, telefonia, onde o governo se meteu aqui, foi um fracasso. Pois é, você acha que ao Estado cabe bancar empresas como Petrobras, Eletrobras, Eletronuclear? Paulo, aí é uma opinião pessoal. Eu acho que não. Sua opinião mesmo. Eu acho que não. Eu acho que o tempo que o Estado perde com isso, o dinheiro que investe nisso, aquilo acaba servindo para partidos. Como é que você acha aquilo que o vai servir de emprego nessas áreas? Ali serve de emprego para os partidos. Exatamente, é cabide de emprego mesmo. Vira cabide de emprego dos políticos que estão no poder naquele momento. Sai aqui dos políticos, entra outro, troca aquilo tudo. E que querem fazer sempre as suas barganhas. E as empresas com isso não são geridas tecnicamente. Exatamente. Elas são geridas politicamente para favorecer interesse. Isso sem falar nos petrolões e mensalões. Estou falando, mesmo que não houvesse os petrolões e os mensalões, que parece que isso é meio novo, ao menos no volume que isso foi feito agora, é mais recente, isso sempre foi usado, as empresas públicas sempre foram usadas, os correios sempre foram usados de cabide de emprego. Então, eu pergunto, o Estado precisa, é importante, não há ninguém mais na sociedade que possa cuidar dos correios, precisa ser o governo. O Estado estabelece normas e deixa a iniciativa privada fazer. E o Estado pega o dinheirinho que ele lá perdia, porque eles só perdem dinheiro nas Eletrobras, nas Petrobras, nas Correios, onde ele se mete, ele perde o nosso dinheiro, dos nossos impostos. Esse dinheiro, sim, devia ser usado na educação, na saúde, buscando a igualdade de oportunidade daqueles que não nasceram privilegiados. Perfeito. Essa é a prioridade. Quais são as áreas que você acha que o Estado realmente deveria investir? Não, segurança não tem como terceirizar, privatizar
na maioria das É situações. questão até de soberania. Né? A segurança internacional, que o Exército e a Marinha Aeronáutica têm o papel de proteger a nação, as próprias polícias, o próprio judiciário, eu acho que isso não dá para terceirizar. Eu acho que isso tem que, o Estado, a segurança, o Estado tem que cuidar. A saúde, ele pode terceirizar um laboratório, ele pode terceirizar um hospital, mas ele tem que bancar para dar direito aos cidadãos de terem a mesma qualidade de saúde. Agora, não acho justo que um cidadão que tenha uma boa renda utilize gratuitamente o serviço de saúde pública. Por que eu, que posso pagar uma vacina, vou receber uma vacina do Estado gratuito? Se eu pagasse por essa vacina, mesmo o Estado me fornecendo, mas ontem aí fui vacinado pelo H1N1, se eu pagasse o valor do custo dessa vacina para o Estado, com esse dinheiro o Estado poderia ter mais dinheiro para dar vacina para aquele que não tem o dinheiro para pagar isso. Por que um aluno de uma família de classe média tem direito a uma faculdade, uma universidade gratuitamente? Se ele pode pagar uma faculdade particular, ou se ele poderia pagar a própria faculdade. A própria faculdade pública, esse aluno que vem da família, de classe média, ele poderia pagar a faculdade pública com um preço justo, razoável, e a faculdade, com essa renda desse aluno que pode pagar, aí sim, financiar não só o estudo do que não pode pagar, mas a alimentação do que não pode pagar, o transporte, as acomodações, as instalações, a moradia, eu ajudo até a família dele. Né? Você acha que o presidencialismo é o melhor sistema? Então, voltando só te de... perguntando, te interrompendo, Paulo, você falou, não. Então onde o Estado deve falar? Falei, na segurança, que eu acho que não dá para terceirizar, na educação, mas repensando esses direitos iguais, esse modelo, e muita bolsa, né? E tem muita bolsa, e tem uma caixa preta, quem consegue ir para o exterior, quem não consegue, enfim. E na saúde, eu acho que a educação, na saúde e na segurança pública, é o principal foco do governo. E empresa de energia, esticar fio de luz do Amazonas ao Pará, não precisa o governo, tem gente para fazer isso. Agora, o governo tem que ter as agências reguladoras fiscalizando com honestidade, com sinceridade e com firmeza. Não essas aí que são subornadas pelas empresas que exploram o serviço. E fazem o que bem tem. Aí a nossa Concer, para quem quiser ver a Serra de Petrópolis. As próprias teles, né? As próprias teles. Mas aqui é um exemplo bem perto da gente. Há 20 anos, essa serra, e tá o estado que ela está, arrecadado, e quem fiscalizou isso? Ninguém. Você acha que o presidencialismo é o melhor sistema de governo? Paulo, o que você pode ver é o seguinte, eu não tenho esse número exato, mas eu acho que o único país do mundo que é bem sucedido economicamente, portanto, dá à sua sociedade uma renda razoável, são os Estados Unidos, que usa o presidencialismo. Os demais países bem-sucedidos são todos parlamentares. São parlamentaristas. Mesmo quando tem a monarquia. Você vê uma Inglaterra, onde você tem uma rainha, que é uma coisa assim, muito antiga, a gente fala, ainda tem rainha, tem. Né? Ela ainda tem rainha, mas o sistema deles é parlamentarista. A rainha pouco participa da vida. Né? Exatamente. Então você vê que ela reina, né? Mas não governa. E você tem na Dinamarca, e você tem em vários países, você tem na Espanha, reis e rainhas. Exatamente. Sistema parlamentarista. E quais são os países mais bem-sucedidos do mundo? São os que têm o parlamentarismo e não o presidencialismo. Né? Agora, ali dentro você ainda tem que ver as vantagens de cada um e o porquê disso é um outro problema. Né? Qual a sua opinião sobre a quantidade de partidos políticos que nós hoje temos? Torna inviável, Paulo, não dá para. O que é um partido? O partido deveria ser um grupo eleito por uma determinada parte da sociedade que defende um determinado interesse. Então, se eu sou comunista, eu acho que é justo que tenha um partido comunista que pensa, lá desde as orientações lá de Marx e com toda a filosofia comunista,
que ele defenda o pensamento comunista. E todo mundo que pensa como eles vai votar nesse partido. O Partido Verde, que são dos ecologistas, que tem a preocupação com a ecologia. É justo que tenha um país preocupado com o meio ambiente, um partido preocupado com o meio ambiente. Ou tem um outro que é a favor do liberalismo, da livre iniciativa. Tem um grupo, principalmente dos empresários e tal, que vão defender. Agora, não existe, eu não conheço, 35 ideologias que justifiquem... É brincadeira, né? PC do B, é PT do B. Que negócio é esse? Não são filosofias que estão por trás, nem interesses organizados. Isso virou uma indústria para receber dinheiro do governo, que vem pelo próprio TSE. Exatamente. Então virou partido. E para alugar tempo de TV. TV. Aluguel, né? Ele tem tempo de TV, por ele ser um partido. Depois, na hora da eleição, ele vende esse tempo para o outro. Ele tem verba, ele se sustenta com aquela verba, nossos impostos, né? Então virou um negócio. Não há justificativa para 35 partidos e ficou ingovernável, porque um presidente da República vai conversar e pedir apoio de que partido? Vai sentar numa mesa com 35? É difícil, né? Os Estados Unidos, você pode criar quantos partidos você quiser lá. Mas o que deu certo que lá? Manda lá 2. É o democrata e o republicano. E acabou. 2. Pronto. 2. Como você acha que deveria ser a escola pública? Paulo, só um programa inteiro desse, né? Mas eu acho que a escola pública, eu acho que a ideia que veio lá do Darcy Ribeiro, de tempo integral, para que a criança, os pais, vamos dizer, principalmente você está falando de escola pública, né? A escola pública normalmente é utilizada para aquele que não tem o recurso para pagar a escola privada. Então, se ele já não tem recurso, provavelmente, se você dá para imaginar, que a família dele, o pai e a mãe, trabalham. Lógico. E essa família tem um problema, ela vai deixar o filho aonde? Vai deixar na creche de manhã, mas a creche tem uma certa idade. E a criança de 10 anos? Vai ficar com a avó, ficar com a tia? E vai fazer então o quê? Vai ficar na rua fazendo o que não deve. E aí vai ficar provavelmente na rua frequentando. Então, se você tivesse a escola integral, que os CIEPs foram criados para isso, nunca funcionaram totalmente ou plenamente, mas alguma experiência mostrou que é possível. Então, o aluno vai para lá, ele vai praticar esporte, ele vai fazer o dever de casa com orientação de um professor. Eu tive isso na minha infância, eu tinha um professor e me dava a aula de manhã, era o estudo dirigido, fazia o dever de casa com orientação de um professor, porque às vezes o pai e a mãe não sabem ou não podem ou estão trabalhando. Então, onde ele ia fazer o dever de casa com a orientação do professor, ele ia praticar esporte, ele ia ter opção da leitura, da música, e num outro período. Com isso, os pais estariam tranquilos, que a criança estava bem guardada, a criança ia ter oportunidade de conhecer outras atividades. Eu acho que isso é o mínimo, Paulo. É o mínimo. É o mínimo, né? Rapidamente, você já falou a respeito disso, mas só para ficar um pouco mais claro, o que você pensa sobre o regime de cotas das universidades? Paulo, chegamos a abordar hoje um pouquinho isso aqui. Eu acho que não é o caminho, não. Também acho, não. Eu acho que cota, você vai ter que ter cota para o índio, você vai ter cota para o negro, você vai ter cota para o pobre, você vai ter cota para o deficiente físico. Exatamente. Você vai... Daqui a pouco nós temos tantas cotas, vai virar um problema da nossa sociedade hoje. Exatamente. A minoria, esse tem esse direito, esse tem aquilo. Eu acho que tem que ter igual. Mas todos não são iguais perante a lei? É isso. Esse não é o princípio de direito. Mas vamos falar, mas por que tem a cota, ao menos por que dizem que se criou a cota? Vamos falar bem claramente. É porque a cota para o negro. Escola pública hoje em dia é uma porcaria, não ensina absolutamente nada. Então ele tem dificuldade de entrar na faculdade. Não, mas por que, por exemplo, foi criada a faculdade, a cota para o negro? Exatamente por isso. Porque não é porque ele é negro. Não. É porque ele é pobre. É porque ele não teve, Exatamente. por ser pobre, ele não teve a boa escola na infância. Exatamente. E não tem condições de concorrer com o outro na hora de entrar lá. Exatamente. Então o problema não é com a cor da pele, é com a origem. É a origem que é embaixo. Se ele era branco, amarelo, azul, ou negro, não tem nenhuma diferença. Porque muitos brancos também moram em situações de risco e como E não tem essa oportunidade. Não tem essa oportunidade porque são brancos.
Não, é alguma aí coisa errada. a qualidade da escola tem que ser para todos. Eu estava falando, Todos, igualdade exatamente, de eu me oportunidade. debato muito. Seja ele branco, azul, amarelo ou preto, não interessa. Ele tem que chegar na faculdade com as mesmas condições de disputar uma vaga. Exatamente. Porque ele teve boa Igualdade de escola. condições. Uns vão pagar a própria escola porque a família tinha como pagar. E o outro, que não tinha a família para pagar, o Estado tem que dar a mesma qualidade. E quantas centenas de órgãos e fundações que o Estado se aparelha? Qual a sua opinião? A vergonha, Paulo, que se criou também, aí vem os grupos organizados. Aí o grupo do funcionarismo público, para empregar o parente, o primo, o sobrinho, o amigo do político, cria um órgão à parte, cria um pendurucalho, uma fundação amarrada na Eletrobras. A Eletrobras, Paulo, tem 34 empresas. Um absurdo isso, né? O grupo Eletrobras, que está quebrado agora e tem um rombo, porque a gente não sabe o tamanho ainda, são 34 empresas. Essas 34 empresas têm 34 diretorias, de 5, 6 membros, com 5, 6 carros do ano. Cada um recebendo seu Com salário. tantas secretárias, tantos cafezinhos à disposição. Tem o Conselho de Administração, com mais 5 ou 6 membros que vão lá uma vez por mês assinar e dizer que acompanhou a qualidade. Depois você tem o Conselho Fiscal, que são mais 5 ou 6 membros, nomeado pelo partido majoritário, que ficou comandando. Que é dono daquela parte do Estado que foi dividida por ele. E ali, não satisfeitos com as 5 diretorias, os 5 membros do Conselho Fiscal, outros 5 membros do Conselho de Administração, eles criam fundações. Aí tem a fundação não sei do que está lá pendurada e que tem uma diretoria e que tem um Conselho Fiscal. E que recebe. E eu estou levantando o da Eletrobras já há algum tempo. É um absurdo. É um absurdo. Realmente. É um negócio vergonhoso. Então aí vem o tamanho do Estado. É necessário isso? O Estado tem que se envolver nisso? Temos que repensar esse país. Os políticos brasileiros precisam de tantas mordomias como apartamentos funcionais, aviões, passagens, pelos quais nós é que estamos pagando? Eu não sei por que um deputado tem que requisitar um avião da FAB para ir para casa no final de semana. Como é que você vai para casa? Outro dia vi Como é que o Paulo Gefroy vai para casa? Eu vou para casa a pé. Vê um helicóptero da FAB te pegar aqui e levar? Queria. Não, mas não tem. Por que o deputado... Talvez porque ele tenha medo de andar no avião? Eu acho que não. Não. É mordomia. É mordomia mesmo. Não gosto de se misturar. Por que ministro tem que andar de carro? Elites. Quantos motoristas tem um ministro? Carros, garagens, motoristas. Tudo, né? Você vê que os países bem-sucedidos hoje, principalmente da área norte da Europa, não tem isso. Não tem. Político tem um bom. Alguns não têm nesse metrô. Eu acho que o salário, os honorários, o valor que recebe o deputado, eu não acho alto. Eu acho que é razoável. Você não vai ter. Eu também acho. Você não vai ter um diretor de uma companhia Vale do Rio Doce que ganha 150 mil reais por mês. Ele não vai deixar esse emprego para ir ser deputado para ganhar 23 mil. Lógico que não vai. Então o problema dos 23 mil é o de menos. O problema é que ele emprega. São os 23 mil além. Aí começa. Auxílio, não sei o quê. Passagem, 8 assessores, carro, correio, cota de gasolina. Cota de gasolina, cota disso, cota de celular. Eu digo, meu Deus do céu. Esse é o problema. O salário, eu acho até que estimula que gente boa e competente que hoje esteja na iniciativa privada largue um emprego de 80, 100 mil reais para ir trabalhar para nós lá. Eu acho que o salário tem até que estimular que ele vá. Agora, essas mordomias disfarçadas que eles mesmos puseram, você vê o gasto com orçamento da Câmara, do Congresso, é um absurdo. Não é o que o deputado leva, mas é aquela estrutura, aquele... Será que um deputado... Agora querem fazer um shopping no Congresso Nacional? Para quem? Para mulher do deputado fazer compra enquanto ele finge que trabalha lá no plenário, né? Agora, sempre falando, né, Paulo? A gente fala muito do político, mas tem muita gente séria ainda na política. Isso tem. A gente tem que reconhecer. São poucos, e tem que descobrir. Mas a gente tem que prestar atenção nisso, porque tem muita gente boa. Estamos em cima da hora. Eu só teria ainda várias perguntas a fazer,
Mas só para não dizer que a gente não tocou nesse assunto, os impostos arrecadados devem ser aplicados a privilégios de alguns? É a questão da prioridade nacional, do Pacto Nacional. Voltando à nossa Pois conversa. é, por isso A sociedade tem que aí a gente discutir fecha o quais são as nossas prioridades, Paulo. O que você pensa, onde eu agora falei, que eu acho que o governo tinha que investir em segurança, educação e saúde e nas agências reguladoras para que isso funcione bem. E o resto entregar a iniciativa privada. É a minha opinião. Já tem muita gente que acha que o Estado tem que ter a Eletrobras, a Petrobras, a todas as Bras do Brasil e que o Estado deve dominar todo esse setor. Já mostrou que está tudo errado. Tá bom, mas é a sua opinião, a minha é outra. Claro. Eu acho que a sociedade tem que discutir isso para que os impostos sejam gastos naquilo que a maioria decidiu. Porque o Estado está gastando mais do que arrecada, na realidade é isso. Um rombo. Então a gente tem que parar, pensar novamente esse país, porque do jeito que está, não vai dar. Nenhuma família se sustenta, Paulo, você gastando mais. Você sustenta um ano. Depois você estoura e não vai ter. E isso aconteceu com o Brasil. Exatamente. E nós não podemos continuar assim. Hélio, eu queria agradecer a sua participação, deixar agora os microfones para a sua despedida e suas palavras finais. Renovando esse agradecimento pela disponibilidade de você vir aqui num sábado de manhã para a gente discutir pacto social e outras coisas mais. Mas somos pessoas que naturalmente temos um interesse que o nosso país realmente deixar para os nossos filhos, pelo menos, ou para os nossos netos, quiçá, um país um pouco melhor, porque nós realmente já não temos mais condições, já não temos mais tempo hábil para tirar proveito dessa melhoria. Mas eu acho que a gente pode contribuir para ela. Não podemos ficar de braços cruzados. Né? Não temos. A gente tem alguma experiência, tem alguma visão, estudou alguma coisa, viu? Eu acho que esse é o espírito. Então, agradeço a você, Paulo Geoffroy, agradeço à Rádio Imperial a oportunidade de começar esse diálogo. Isso é um diálogo longo. Nós temos aí, que eu digo, nessa pausa, a gente precisa de um bom tempo para que todos esses assuntos sejam discutidos com paz. Exatamente. Não com ofensas, não com agressão. Eu acho que tem que não com violações à lei. E nem com mentira e nem com demagogia. Exatamente. Vamos parar com esse negócio desse país, porque de mentira nós já estamos de saco cheio. Já chegamos ao limite máximo realmente. Agora a gente tem que ter a verdade, ou pelo menos não faltem com a verdade para com a nossa população, porque o brasileiro não merece esse tipo de coisa. Quero agradecer aos ouvintes a atenção dispensada. Darlan e na técnica, obrigado aí. Desculpa o trabalho aí da tosse, que ainda estou com resquício de gripe, né? Esse resfriadinho aí, mas tudo bem. E nossos ouvintes, vamos seguir em frente aí. Vem aí o plantão Imperial. E depois, mais tarde, temos aí o nosso show do Roberto com o nosso amigo Jorge Luiz, a voz da cidade. Né? Um abraço a todos, até sábado que vem. Fui.